Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao EVMobcast, o podcast que debate sobre o presente e o futuro da mobilidade elétrica no Brasil. Eu sou Amanda Souza, eu e Lucas Zanon estamos aqui hoje para um bate-papo com Rodrigo Picusa, diretor comercial da Fireson. Rodrigo, antes de mais nada, obrigada pela tua participação aqui com a gente. Rodrigo é um mega especialista no setor, além de representar a Fireson. E eu gostaria que, por gentileza, você se apresente, fale um pouco aí da sua trajetória, da sua carreira e, obviamente, sobre a sua atuação. Legal. Obrigado, Amanda. Obrigado, Lucas. Primeiro, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, desse bate-papo. Eu acho que é uma oportunidade muito legal de a gente poder trazer informação, né, de dentro da indústria para os nossos clientes, para os entusiastas da eletromobilidade, desenhar aí o que a gente está vendo para agora e para o futuro, né? Falando da minha carreira, sou engenheiro mecânico, mais de 25 anos aí na indústria automobilística. Trabalhei inicialmente no segmento de ônibus, na Marco Polo, um grande produtor brasileiro. Tive a oportunidade aí de rodar o mundo nas operações da Marco Polo, tive basicamente todos os continentes. Alguns anos atrás, eu recebi um convite bastante interessante. Junto com o Lucas, a gente teve a oportunidade de participar do desenvolvimento da tese que culminou na criação da EVMob. E agora, desde o ano passado, então, né, respondendo pela Fireson aqui no Brasil, dando os nossos primeiros passos aqui nesse mercado que tem um enorme potencial. Muito bom, Rodrigo. Prazer ter você aqui com a gente. Tudo mesmo. Um parceiro aí de uma longa jornada aí pré-criação da EVMob. E nesse ponto que eu queria começar aqui te fazendo uma pergunta. Você viveu conosco ali naquele momento que a gente estava estudando os desafios da escassez de oferta de produto para a gente conseguir trabalhar projeto para diversos setores, para aplicações diferentes. E agora, com essa vivência do outro lado, de quem está se engajando, Fireson é uma marca super nova, queria até que você explicasse um pouquinho, a trazer mais soluções para o Brasil. Conta um pouquinho, Rodrigo, do como as montadoras chinesas, no caso da Fireson, estão enxergando o mercado brasileiro e estão acreditando, né, no potencial do mercado brasileiro para a eletrificação de frota. Perfeito. Bom, primeiro dando um contexto, né, do que é a Fireson. A Fireson é a marca de veículos comerciais do Grupo Geely, que é um dos grandes grupos industriais da indústria automobilística chinesa. A Fireson se dedica única e exclusivamente a veículos elétricos ou de New Energy Vehicles, como são chamados lá, porque aí tem alguns híbridos a metanol e alguns outros produtos que um dia chegarão aqui com a gente. Mas nesse momento foco em veículos elétricos, né? É a marca líder no segmento na China. Ela já tem mais de 20% de market share no mercado chinês. Foi a primeira montadora chinesa de veículos elétricos a atingir a marca de 400 mil veículos produzidos no ano passado. Então ela está na liderança desse segmento e é uma referência no desenvolvimento de produtos elétricos. Eu digo que a gente está começando, nesse momento, Lucas, a fase 2.0, vamos dizer assim, da eletrificação. A gente teve uma primeira fase onde os produtos eram basicamente adaptações ou versões adaptadas a partir de um veículo a combustão, né? A maioria dos produtos que a gente ainda tem no Brasil ainda pertencem a essa família de produtos que nasceram a combustão e em algum momento as montadoras converteram a elétrico. E agora a gente começa a receber os veículos nativos elétricos, que foram desenhados desde o seu primeiro traço, da primeira estrutura, pensando em ser elétrico. E eu sempre digo, o veículo elétrico ele tem que ser, ele é sob medida, ele é ajustado para cada aplicação, porque a eficiência está no produto, não necessariamente no combustível. Então, a gente está vivendo um momento bastante interessante da chegada de novos produtos que são nativos elétricos e trazem um outro nível de competitividade em custo, de eficiência, que são as palavras-chaves nesse negócio de elétrico. A gente sabe, viveu isso juntos. Bacana. Rodrigo, pegando o teu gancho aqui, na tua visão, o que mudou no mercado
para tanta busca, tanta adesão a Uhum. esse produto, Eu diria que no ao primeiro produto momento, elétrico? no primeiro momento, como toda novidade, né, o público ele é crítico, ele tem uma zona de conforto, né, está acostumado com veículo a combustão e tem que conhecer essa tecnologia, né? A gente teve muita desinformação também no mercado, muita coisa, muitos mitos criados e muita informação não necessariamente alinhada, né, foi colocada. Mas o que está acontecendo é que a cada dia mais pessoas têm a oportunidade de conhecer os reais benefícios e como é operar e como é utilizar um veículo elétrico. A nossa infraestrutura está crescendo numa velocidade absurda, né? Se vocês olharem os números da BVE, saiu agora em fevereiro, a rede de recarga rápida no Brasil cresceu 167% no último ano. Está acontecendo muito rápido. E isso tudo são catalisadores para essa transformação. As pessoas estão perdendo medo da tecnologia, estão entendendo os reais benefícios, os reais custos, e a infraestrutura está se preparando. Ainda temos muito ainda por seguir, mas a infraestrutura está acontecendo, e isso acaba destravando muitas vezes muitas oportunidades, né? Uma coisa que a gente vive muito quando a gente senta com o cliente é o receio do pós-venda, né? Uhum. Uma coisa é escutar de nós aqui, né? A gente é muito diligente, você sabe, Sim. viveu aqui com a gente para ter segurança de que nós vamos conseguir dar disponibilidade ao longo do contrato. Uhum. Mas acho que para quem está assistindo, para o gestor, para o decisor, do ponto de vista da montadora, Rodrigo, como é que vocês estão estruturando, como vocês estão investindo no Brasil para a gente cada vez mais ter a segurança que hoje no mercado tradicional a combustão já está bastante mitigado, de que existe suporte para esse veículo ter vida longa. Uhum. Não, sem dúvida. Primeiro, a lógica de manutenção de um veículo elétrico é diferente. Acho que a maioria das pessoas já sabe, são muito menos componentes, muito mais componentes elétricos e eletrônicos do que necessariamente mecânicos, ou seja, você tem muito menos falhas por desgaste. As próprias intervenções de oficina são muito mais simples em geral, você não tem elementos como uma caixa de câmbio, que tem muita complexidade, motor, uma série de elementos mais simples. Então, a jornada dentro de uma oficina de um veículo elétrico é muito mais curta, ou seja, o tempo que ele fica parado é muito menor e as intervenções elas são muitas das vezes são diagnósticos ou atualizações de software, coisas do gênero. A gente acredita muito, e isso é transformacional de fato na indústria, ou seja, aquela oficina super abarrotada de carros, cheio de equipamentos e peças sendo desmontadas e motores abertos, isso não vai existir mais. A intervenção num veículo elétrico ela é cada vez mais digital. Hoje por exemplo, para fazer uma revisão num veículo, eu posso fazer remotamente, inclusive, se eu tiver a interface que é feita através de um computador. Então a gente consegue fazer isso remotamente. As próprias atualizações de software, etc., são todas online, são muito mais simples. E as trocas, própria troca de óleo, são volumes muito menores, muito mais simples. Intervalos de manutenção são muito maiores. Por exemplo, a nossa Supervan, um dos nossos produtos, as manutenções são a cada 30 mil quilômetros. Ou seja, isso muda completamente a dinâmica de uso e de funcionamento de uma oficina. Então a gente acredita muito mais em treinar os nossos clientes a resolver os pequenos problemas do dia a dia, aqueles temas de menor impacto. Estamos desenvolvendo uma rede de oficinas para caso de colisão, temas mais complexos, mas de fato aquilo que é único no elétrico, em geral, serão intervenções remotas. E quando houver a necessidade, você troca um componente inteiro. Você não vai abrir em campo uma bateria, você não vai abrir em campo uma high voltage no veículo. As intervenções são muito mais simples. Então a gente acredita muito, primeiro, em disponibilidade de peças, e isso é uma preocupação. A gente tem um estoque bastante reforçado no Brasil para atender qualquer tipo de demanda e qualquer componente, seja ele estrutural, elétrico, eletrônico. Treinar profissionais e treinar parceiros e clientes para que eles próprios muitas vezes consigam fazer as suas intervenções, as suas revisões.
Se a jornada é tão curta dentro de uma oficina, o maior tempo hoje que se perde é levar o carro até a concessionária. Então, se você puder fazer remotamente, em loco, uma revisão, aí sim você está colhendo o real benefício da elétrica. Disponibilidade, perfeito. E essa é uma das vantagens de estar começando nesse novo cenário, ou seja, eu não preciso gerar receita numa oficina para sustentar uma concessionária. Então, o modelo todo é diferente. Desde o modelo de distribuição até o próprio modelo de pós-vendas. Ele é bem diferente nesse sentido. Legal. Bacana. Rodrigo, muitas empresas estão olhando para o tema eletrificação muito puxado por sustentabilidade, o tema sustentabilidade. Mas a gente sabe que temos um tema muito forte, que é a redução de custo. E, obviamente, também eficiência operacional desses veículos. O que você tem visto nessas conversas com essas empresas, com esses operadores logísticos, em relação a esse tema? A gente é bem pragmático com relação a isso, Amanda. É assim, talvez sustentabilidade seja uma inspiração, né, para o cliente buscar. Algumas empresas, de fato, têm compromissos com suas pegadas de carbono e etc., acabam sendo inspiração para você iniciar uma discussão num projeto de eletrificação. Mas o racional final, decisivo atrás de um processo, está na questão econômica, no total cost of ownership, que a gente sempre menciona. Sim. E aí é que está, assim, é um processo de vendas muito diferente, ele é um processo consultivo, de ensinar o cliente como utilizar o veículo, de dimensionar o veículo correto para a aplicação correta, o carregador correto para aquela situação, para você, de fato, colher o benefício do menor custo operacional. A boa notícia é que, enquanto os veículos a combustão seguem subindo de preço, os veículos elétricos vêm vindo na contramão, apesar de todas as nossas restrições aqui no Brasil, de imposto de importação e tudo mais, mas os preços vêm caindo à medida que a adoção aumenta, óbvio, né, o rateio de custos, né, a distribuição de custos vai melhorando e os custos caem. Isso tem feito cada vez mais projetos serem viáveis do ponto de vista econômico, entregarem na mesa, no fim do dia, redução real de custo operacional. Então, o racional está aí, não exatamente na sustentabilidade. A sustentabilidade acaba sendo um bônus, né, um algo a mais ou a inspiração, mas o racional de decisão é econômico. Muito bom. Concordo. As empresas, você já entende, já consegue ter essa percepção de que esses embarcadores, essas empresas, eles já têm essa sensação ou esse conhecimento que você acabou de falar aqui para gente? É bem interessante, Amanda, porque quando você começa a discutir hoje com os decisores dessas empresas, muitos deles já têm na sua garagem um carro elétrico. Né? E esse é o lado que eu acho que na indústria do veículo leve está ajudando a indústria do veículo comercial, é que quem está do outro lado tomando a decisão já tá usando um veículo elétrico, muitas vezes. Então já não é mais uma novidade, já não é mais aquele mito todo, ele já está acostumado, ele já entende quais são as formas de operar, quais são os benefícios, isso faz com que a conversa seja muito mais simples. Você já não precisa explicar ou vender uma ideia do zero, a pessoa já sabe. Muitas vezes ele próprio já é um entusiasta do veículo elétrico, então a discussão fica muito mais tranquila, e isso, à medida que a gente vai ganhando espaço, a eletrificação vai ganhando espaço também em veículos leves, eu acho que a discussão começa a ficar muito mais simples, né? Esse é um ponto interessante, assim, ou ele tem um veículo elétrico na garagem, ou ele rotineiramente pega um Uber que tá, ou um táxi que fundamentalmente é elétrico. Vamos falar um pouquinho dessa evolução do mercado, Rodrigo. Assim, a gente sabe que China já está batendo 45%, 50% de adesão a elétrico, olhando emplacamento. Recentemente a gente atualizou os números aí, Europa, boa parte dos países europeus está perto de 10%, 12%. Isso tudo faz com que o volume cresça e a gente vem assistindo ano contra ano uma redução importante do custo dessa tecnologia. Como é que você enxerga, vocês debatem ali, Farison olhando para o mercado aqui da América do Sul,
Até onde vai essa evolução, né? Como é que vocês enxergam o poder dessa escala que o elétrico tem cada vez mais proporcionado para quem está envolvido na produção dos elementos ou do veículo em si, para trazer benefícios e democratizar cada vez mais esse produto? Acho que tem duas correntes, vamos chamar assim, Lucas. Uma é o aumento da adesão, melhorando o rateio de custos, né, a distribuição de custos de desenvolvimento. Isso é óbvio, a gente observa isso no dia a dia. A outra são as disrupções tecnológicas, ou seja, a gente já está vendo novas tecnologias de química de bateria que prometem custos significativamente menores do que a gente tem hoje. Então, a tendência é que essa curva de redução de custos ela permaneça, óbvio. Temos forças de competição também, muitos players novos chegando no mercado, isso também é saudável para o mercado como um todo. Então, eu particularmente acredito, Lucas, que num horizonte de tempo aí, entre 5 a 10 anos, a gente vai ter veículos elétricos em paridade de custo ou até talvez menores do que um veículo a combustão. Ou seja, somado o benefício do custo de usar, Uhum. que vai tornar a decisão ainda mais Mais óbvia, óbvio. que ele por si só vai ser mais barato. Sem dúvida. A gente já começa a ver isso no segmento dos leves, né? Quando você compara hoje o produto que o motorista de Uber utiliza, ele já não está mais tão distante de um veículo equivalente a combustão, né? E isso é que está fazendo essa curva crescer tão rápido. Então, se é possível num veículo leve, por que não pode ser possível num veículo comercial, né? Isso é uma questão de né, escala. Rodrigo? Porque há 2 anos atrás existia uma interrogação enorme em como seria o mercado secundário desses veículos elétricos, né? E à medida que a adesão cresce com a democratização de preço, estava vendo um dado no ano passado, a desvalorização do Dolphin e do Mini Dolphin já foi menor do que alguns modelos bastante tradicionais de marcas tradicionais. Sem dúvida. De categorias semelhantes. Então acaba sendo um ciclo, né? Você acaba fechando o ciclo todo e vai tirando as dúvidas da decisão de se fazer a opção pelo elétrico, né? Sem dúvida. E as pessoas começaram a perceber que o custo de manutenção de fato é menor, o custo de operação é óbvio, o custo de manutenção de fato é menor. E uma coisa muito interessante, Lucas, o custo de manutenção ele é estável. Quando você pega um veículo a combustão, o custo ele tende a ser exponencial à medida que você roda, as manutenções vão se tornando cada vez mais complexas. Num elétrico, essa curva é muito mais estável. Isso faz com que o valor residual do veículo seja melhor percebido, e é isso que está acontecendo, né? Agregado uma demanda forte por esse segmento, e as pessoas percebendo que, mesmo com 2, 3, 4 anos de uso, o custo de manutenção do veículo permanece baixo. E isso acelera, né, muito a adesão e vai tirando, de novo, essas nuvens, né, que ficam, né, no começo, que é natural, de novo, como eu falei ao princípio, toda tecnologia nova traz suas incertezas no primeiro momento, mas isso rapidamente vai sendo superado. Ainda sobre esse tema, Rodrigo, existe de fato uma percepção, né, de que os veículos elétricos é uma tecnologia nova, e existe essa percepção ainda aqui no Brasil, é tudo muito novo. Quando a gente olha globalmente, nós sabemos que tem grandes frotas rodando há muito tempo. Na sua visão, o mercado aqui do Brasil já virou essa chave? Ou a gente ainda está no início dessa curva? Para os automóveis, eu acho que a gente já está começando a virar essa chave, ou seja, né, se alguém perguntasse há 4 ou 5 anos atrás que uma marca chinesa ia ter 12%, 14% do mercado vendendo um veículo elétrico no Brasil, eu creio que as respostas seriam não. E a gente está vendo isso agora. Sim. Né? Então, como eu falei, isso acaba de alguma forma refletindo na sociedade como um todo. Todo mundo começa a usar, começa a testar, essas coisas começam a serem superadas. E a outra é que a gente começa a ver pelo mundo que as baterias que todo mundo tinha, aquele receio enorme, etc., elas estão durando muito mais do que os próprios períodos de garantia. Já existem ativamente usos para baterias em final de vida no veículo. Essa semana eu tive a oportunidade de encontrar um cliente que exatamente está fazendo isso.
Então, essas dúvidas estão sendo gradativamente superadas. A tecnologia tem se mostrado confiável. E eu acho, de novo, é um ciclo virtuoso, né? À medida que você vai provando, testando, os veículos vão se demonstrando cada vez mais confiáveis e o cliente acaba ficando muito mais confortável. Esse tema das baterias é um tema bem interessante também de se explorar. Muitas empresas ou até pessoa física, né, tem muita dúvida do que serão as baterias depois aí do uso do ativo em si. Reciclagem, segundo ciclo, descarte. Fala um pouquinho, Rodrigo, você que é um estudioso de eletromobilidade, Sim. o que a gente já vê fora do Brasil e qual a tua visão aqui para o Brasil para as baterias pós-ciclo do veículo? Perfeito. Primeiro, acho que existe um mito, né, de que a bateria é algo difícil de reciclar. E hoje, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que existem empresas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, que têm condição de reciclar qualquer tipo de bateria num nível de eficiência acima de 95%. Ou seja, reciclagem não é o problema. Mas eu acho que antes de chegar na reciclagem, essas baterias vão ter outras aplicações, assim, muito mais nobres do que simplesmente reciclar. A gente já está vendo lá fora e está começando a ver aqui no Brasil, o pessoal construindo no-breaks, né, reservatórios de energia elétrica a partir de baterias que foram removidas de veículos após. E isso é interessante explicar, né? Quando a gente fala, por exemplo, uma garantia de 8 anos de uma bateria, não é que no 8º ano essa bateria morre. É uma garantia relacionada à capacidade de armazenar energia quando comparada ao início da operação. Então, em geral, as garantias são de 80%, É o 70%. famoso state of health, saúde da bateria. Exatamente. Então, quando a gente fala que uma bateria tem 8 anos de garantia, ela está vinculada a um state of health de 70%, 80%. Ou seja, essa bateria ainda tem 70%, 80% da capacidade de armazenamento. E como eu falava essa semana, teve um cliente, um dos negócios do nosso grupo está relacionado à agricultura de precisão, são esses drones agrícolas de grande porte que fazem pulverização. E um dos desafios é como carregar esses drones no campo. E eu fui procurado por um cliente me pedindo, olha, você tem baterias, né? Você vende veículos, você tem baterias assim, usadas para me vender? Porque eu preciso de baterias para alimentar os meus drones. Eu falei, olha, infelizmente nenhuma bateria nossa ainda precisou ser substituída. Então, assim, existem inúmeras aplicações, sejam estacionárias ou não, para essas baterias e ao final, esse cliente vai acabar buscando baterias de Dolphins acidentados, que deu perda total em acidentes, enfim, e vai utilizar esse tipo de produto. Isso não vejo isso mais como uma preocupação, tá? Muito bem, Rodrigo. Vamos falar um pouquinho de portfólio? Claro. Hoje a gente vê aqui no mercado brasileiro um portfólio cada vez maior de modelos de veículos, né? Vans, caminhões leves, caminhões pesados. Como que vocês na Farizon estruturam esse portfólio para atender o mercado brasileiro? A gente pensou em ter produtos com vocações específicas, e isso é bastante claro no elétrico, né? Os produtos têm que ser desenvolvidos e preparados para um determinado segmento, para uma determinada aplicação. Então, a gente trouxe 4 produtos no primeiro momento, estamos trazendo mais alguns, acredito que até o final do ano. Temos uma van, que a gente chama a nossa van de combate, vamos chamar assim, é a V6E, uma van de 6 metros cúbicos, muito competitiva em custo e muito robusta, autonomia aí na ordem de 200 quilômetros, com foco em distribuição urbana. É o típico van para os e-commerces, para aquela distribuição de pequenas e médias encomendas, foco de utilização urbana. Muito competitiva e muito robusta. Depois a gente tem a Supervan, que é um produto já com uma dimensão maior, de 8 ou 11 metros cúbicos, com autonomias que batem os seus 400, 450 quilômetros. Então, um produto já pensado para entregas de média distância, aplicações onde você, de fato, necessita uma autonomia maior, uma capacidade de carga maior. Então, é um veículo já mais
robusto, diria assim, mas que ao mesmo tempo tem todos os itens de segurança e auxílio à condução que um veículo de alta gama possui. Ou seja, tem piloto automático, ADAS, controle adaptativo, Muito completo. todos os sistemas de segurança. Ela é, sem dúvida, a van mais segura da categoria dela. Ela já é um produto homologado na Europa, ela é NCAP 5 estrelas na Europa, ou seja, o topo em termos de segurança ao motorista. Então ela traz esses dois aspectos de maior autonomia e segurança, pensando naquele veículo que vai pegar a estrada, que vai ter uma outra aplicação. E aí nós temos 2 modelos de caminhão, um de 6 e 8 toneladas, esses focados na distribuição urbana, ou ao redor dos centros urbanos, né? Autonomias aí na ordem de 200, 250 quilômetros, com 2 versões, uma com 6 toneladas, para algumas aplicações onde você precisa volume, não necessariamente peso, e 8 toneladas, onde você já precisa um pouco mais de peso. E a gente está trazendo mais alguns produtos para fechar alguns gaps nesse portfólio. Então, sempre, cada produto elétrico nasce com uma vocação específica e um segmento específico, né? Não existe no elétrico aquela história do one size fits all, né? Como às vezes acontece no caminhão a combustão, você anda com um veículo superdimensionado e etc. Não, no elétrico você tem que ajustar o veículo à sua aplicação e por isso que a expertise no processo de vendas, o trabalho com vocês que são especialistas no produto é muito importante. Entender qual o produto certo para o cliente é fundamental para o sucesso do projeto. Eu vou aproveitar aqui um gancho. Nós somos muito questionados em relação à implementação. Para esses caminhões que você mencionou que tem hoje no portfólio, qualquer tipo de implemento pode ser adicionado a esses veículos? O veículo elétrico tem alguma condição diferenciada para ser implementado? Não, existem cuidados, óbvio, você está trabalhando em cima de um conjunto de baterias. Então, o processo em si tem alguns cuidados operacionais para adaptação. Agora, do ponto de vista de possibilidades, em geral, a maioria das aplicações são possíveis. Dentro dos limites técnicos do veículo, em termos de carga, distribuição de peso e etc. Como seria para um combustão? Como seria para um combustão, né? Óbvio, existem algumas aplicações de produto de baús refrigerados, né? Você precisa ter uma tomada de força, você tem alguns cuidados adicionais de como alimentar o sistema de refrigeração, mas plenamente possível, né? Já fizemos juntos alguns projetos com essa característica. Então, de novo, existem mais cuidados, né? Não é algo assim que se possa negligenciar, mas tecnicamente é possível. Praticamente todas as aplicações que você tem para um veículo a combustão, você pode fazer algo similar num veículo elétrico. Para o gestor que está assistindo a gente, Rodrigo, acho que é legal você falar um pouquinho. O gestor às vezes se pergunta por que tomar a decisão de ir para o elétrico, tem algum tipo de insegurança. E para ele é muito interessante entender, do ponto de vista de um grupo, e aí explicar um pouquinho o grupo Timber, né? Acho que é legal para quem está assistindo, que tem tanta experiência no mercado brasileiro, que tem diversas atuações, não só aqui a representação da marca Farizon, e que sempre se mostrou muito visionário. Qual é o ponto de vista aqui de olhar para esse negócio, veículos elétricos para aplicações comerciais e entender que aqui tem uma oportunidade relevante? Sim. Primeiro, Lucas, de novo, a gente está vivendo uma transição, e essa transição ela vai muito além do veículo em si. É uma transição cultural, de forma de gestão de veículo, de busca de eficiência, que é algo relativamente novo. Então, além do benefício imediato que você pode ter, né, numa transição de um veículo a combustão para um veículo elétrico, você está preparando a tua organização para um futuro, como a gente falou anteriormente, hoje talvez seja uma opção, talvez no futuro breve seja uma necessidade, porque os custos e a competitividade vão levar o veículo elétrico a ser mais barato que um veículo a combustão. Em algumas aplicações já mas no futuro breve será para todas, ou quase todas. Então, iniciar essa jornada
e iniciar essa transformação cultural, o foco de gestão do veículo, de como gerir a autonomia, de como gerir a infraestrutura de recarga, de como gerir esse novo modelo de manutenção, é algo que as empresas deveriam começar em maior ou menor escala, cada um no seu ritmo, mas deveriam começar essa jornada. Então, pensando no gestor, esse é o primeiro aspecto, é a preparação da empresa para o futuro, que pode ser muito breve. Segundo, o mercado, como a gente falou, o mercado começa a observar isso. Obviamente, existe uma percepção melhor de marcas que mostram essa preocupação ambiental. Seja você pensando em ESG, em pegada de carbono, seja simplesmente pensando em o veículo que passa na frente da sua casa e não faz barulho, ou não enche a sua rua de fumaça, sendo bem franco. As marcas começam a perceber isso como um valor. E algumas empresas, de fato, começam a impulsionar isso dentro das suas cadeias logísticas. Então, isso também é uma oportunidade para um frotista, para um transportador, acessar oportunidades de mercado que talvez hoje ele não tenha. Então, a visão é essa, ou seja, é uma visão de preparação da empresa para um presente e para um futuro que pode ser breve. Que realmente é um futuro que promete ser de alta dimensão de escala, né? Sem dúvida. Atingindo aqui um percentual de 10, 12, 15% de penetração, estamos falando já de números muito expressivos. Então, de fato, a gente acredita nisso também. Muito bom. Ainda aqui com as dúvidas do gestor de frota, né? Claro. Para ele tomar essa decisão, ele geralmente pensa muito em relação ao pós-vendas, Uhum. à durabilidade do veículo. Então, na prática, a manutenção, ela muda muito, Rodrigo, na vida ali do gestor da frota, para quem gere esses veículos. Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema. A lógica é diferente. A gente já mencionou antes, assim, os intervalos de manutenção em geral são mais longos. O que beneficia muito para ou seja, em termos de disponibilidade do veículo, isso faz muita diferença. Falando em intervalo de manutenção, né, são bastante mais longos, perdão. Isso beneficia muito em termos de gestão de disponibilidade do veículo. O nível de necessidade de substituição de peças de desgaste cai significativamente. E aí eu estou falando desde sistemas de freio, que desgastam muito menos, ao fato de simplesmente você não ter caixa de câmbio, você não tem motor de arranque, você não tem uma série de componentes que existem em um veículo a combustão, não estão presentes. Então isso diminui o almoxarifado de peças, isso diminui a complexidade de mão de obra, né? Apesar de ser algo novo, um elétrico, o treinamento de um mecânico para atuar com o elétrico, ele é muito simples, porque ele é basicamente muito concentrado no tema de segurança. E como desenergizar o veículo, como fazer as intervenções, como diagnosticar os problemas que, em geral, são feitos de forma eletrônica. Então, a própria mão de obra muda, e isso hoje é um tema, né, difícil de você imaginar um especialista em caixas de câmbio. Sim. São profissionais que hoje são poucos e caros, né? E num veículo elétrico também a mão de obra já é um outro cenário. E além do fato de que as intervenções são muito mais breves. Você pode fazer muita coisa dentro de casa e a gente já teve experiências, né, com vocês, inclusive, né, de clientes fazendo as suas próprias revisões. E a gente apoia essa visão porque, de novo, a gente está preocupado no final do dia com a eficiência do todo, não apenas em gerar trabalho de oficina. Então, podemos afirmar que quem hoje já faz a sua gestão de manutenção corretiva, eletrificando sua frota, pode continuar Pode fazendo. continuar fazendo, não existe nenhum aspecto que seja inalcançável para que um mecânico, um profissional de manutenção hoje consiga fazer intervenções no veículo elétrico. Você falou o tema disponibilidade, né, Rodrigo? Quando a gente fala de logística, de operação logística, disponibilidade é a palavra-chave do negócio, né? Sem dúvida. É um mercado hoje muito competitivo. Um dia de trabalho, muitas vezes, significa o resultado do mês. Sim. Seja para o Então, embarcador ou para o operador que operador. depende disso para receber ali o frete, né? O valor da sua saída, colocar teu motorista para trabalhar. Hoje as empresas são demandadas para entregas no mesmo dia, né? Então,
você poder contar com a sua frota, conseguir responder rapidamente é vital. Então, nisso o elétrico pode contribuir muito. Perfeito. Muito bom, Rodrigo. Para a gente aqui um prazer esse bate-bola contigo. A gente tem uma história juntos já, mas acho que para quem está do outro lado, pensando, né, por que tomar a decisão, como tomar a decisão, por isso tudo, a gente está trazendo aqui vários pontos de vista, né? Hoje é o ponto de vista aqui de quem está com o olhar aqui da montadora, para dar os elementos necessários. Acho que o bate-bola nosso aqui foi muito rico, sempre um prazer falar contigo, que é muito estudioso do tema. Te agradecer estar aqui com a gente e, obviamente, te dar o espaço também para mandar uma mensagem aí pro gestor de frota que está indeciso, né? Por que eu vou fazer com a Farizon? Por que fazer elétrico? Como eu vou ter segurança, né? Então, acho que te agradecer aí por ter vindo aqui e falado com a gente, tá? Muito bom. Antes do seu encerramento, eu quero agradecer, Rodrigo, um prazer estar aqui com você, prazer enorme. E então, deixa aí pra gente uma frase principal aí. Legal, assim, primeiro, de novo, eu agradeço, é uma honra estar aqui, fazer parte desse projeto que eu sei que foi gestado aí por um bom tempo, é um desejo longo de vocês e estar aqui hoje para mim é um motivo de muita felicidade. Para o gestor, ou seja, aquilo que a gente falou, né, a gente está num momento interessante da indústria, novos produtos chegando, produtos nativos, elétricos chegando, grandes marcas com muito suporte, com muita infraestrutura, com muita engenharia por trás, e uma companhia desenhada para esse novo modelo. Ou seja, a gente não é uma montadora tradicional, engessada, quadrada, presa no modelo tradicional. A gente está construindo uma companhia no Brasil focada em elétricos, desenhada para atender da melhor forma o frotista de elétricos. Isso traduz em competitividade, isso traduz em disponibilidade, velocidade de atendimento, uma série de coisas. E esse é o nosso objetivo no fim do dia. Viabilizar, né, como montadora, traduzir a necessidade do mercado e viabilizar projetos, sejam eles direto com o frotista, sejam eles com um parceiro como vocês. E a gente acredita muito na figura da locação para o segmento de elétrico, principalmente para os primeiros movimentos, né? As empresas em geral querem testar e checar e sentir como funciona, dividir a responsabilidade da gestão do veículo com alguém, e aí estar junto com uma grande locadora para nós é muito importante. Mas no fim do dia a nossa preocupação é viabilizar projetos, viabilizar a aplicação do veículo elétrico e nisso a gente, graças a Deus, a gente tem aí um bom arsenal de ferramentas, produto e engenharia para fazer. Muito bom. Continuamos juntos aí nessa jornada. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Amanda, aí também. Foi um prazer bater essa bola com vocês aqui. Prazer todo meu. Obrigado.